Lição de segunda-feira e nós temos aqui a obra do Espírito. Abra sua Bíblia em João capítulo 16. Nós já pulamos o 15, nós praticamente não falamos o 14, mas ao longo da semana a gente vai dar assim algumas pinceladas. Eu vou voltar no capítulo 15 e no capítulo 14, tá bem? Mas apenas para respeitar aqui o assunto do dia da nossa lição, vamos falar um pouquinho a respeito de João capítulo 16. Você lembra que eu falei ontem? Qual era o sentimento que os discípulos estavam naquele momento? Eles estavam angustiados, eles estavam tristes, eles estavam envergonhados, eles estavam sem saber o que iria acontecer. Jesus vai morrer, tá? Mas eles não tinham compreendido ainda. Jesus vai morrer, mas vai ressuscitar. O que vai acontecer? E aí, nesse contexto, desta forma, com esse pensamento, com esse desespero, Jesus olhou para eles e disse o seguinte: olha, eu vou para o Pai. Tá? Eu vou para construir as casas para vocês, para preparar para recebê-los. Só que vocês não vão ficar sozinhos, porque esse era o pior sentimento que os discípulos estavam sentindo. Depois de 3 anos e meio vivendo a presença de Jesus, o que eles não queriam era ficar sem Jesus. E então Jesus agora ele olha para os discípulos e diz o seguinte: eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Aí agora eu quero fazer um adendo aqui para você que está me escutando. Veja, existem algumas coisas na Bíblia que elas não são simples de serem compreendidas. Antes, porém, disso, existem algumas coisas na Bíblia que elas são simples de serem compreendidas. Por exemplo, a hora que você olha para Gênesis e está falando ali, Deus está falando, ele fez um boneco de barro, soprou nas narinas e aí então deu vida. Tem dificuldade de entender isso? Não, foi isso que aconteceu. Quando você olha, por exemplo, para a Bíblia e tenta explicar a respeito do dia de sábado, você percebe o sábado desde o início de Gênesis até Apocalipse, o tempo inteiro falando sobre o sábado. É uma verdade simples de ser compreendida. Agora, você consegue entender completamente como e por que o pecado entrou no universo? Vem aquelas perguntas. Como é que um ser perfeito, que era Lúcifer, de repente deu vazão no coração dele a um pensamento que foi correndo, até que virou essa confusão que nós estamos vivendo? É difícil, não é verdade? Como é que você explica para mim o fato de que Jesus ele era homem e ele era Deus? Existem algumas coisas que nós não conseguimos entender hoje. Destas coisas, algumas delas nós vamos entender no céu. E algumas delas nós vamos estudar para a eternidade. Sabe por quê? Você vai entender agora. Imagina o oceano. Você já viu o oceano? Já deve ter visto, né? Já foi no oceano? A maioria, eu acredito que sim. Mas se você não foi, com certeza você já viu uma foto, um vídeo, um filme. Imagina que a imensidão dos oceanos da Terra sejam a sabedoria de Deus e de que você é simplesmente um pequeno copo. Como que um oceano inteiro vai caber dentro de um copo? É impossível. É por isso que muitas coisas não entram na nossa cabeça, a gente não consegue entender. Você está entendendo? Então, a gente precisa ter clareza aqui. Aquilo que Deus revelou completamente, nós precisamos estudar e compreender completamente. Aquilo que ele não explicou completamente, a gente entende aquilo que ele revelou. E aquilo que ele não revelou, não adianta a gente ficar perguntando, questionando, tendo um monte de opinião, se a gente não tem no que se embasar. E eu estou falando isso tudo para vocês porque existem muitas pessoas que têm uma dificuldade de compreensão a respeito do Espírito Santo. Porque na Bíblia nós não temos todas as respostas para as nossas perguntas. Mas existe um fato. O fato é que Jesus falou assim, ó, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo para ser a companhia de vocês. Aquele que vai estar o tempo inteiro com vocês. E então João capítulo 16, versículo 8 diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E existem muitas razões pelos quais a gente precisa do Espírito Santo e pelo qual ele está em nós e ele abençoa a igreja. E uma das razões é em Atos capítulo 2. Eles estavam em oração e aí então de repente no versículo 3 diz, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Por que eles receberam o dom do Espírito Santo, o dom de línguas naquele momento? Porque eles precisavam pregar a mensagem para todas as pessoas. E o que é a função do Espírito Santo? É nos ajudar, tanto espiritualmente, quanto nos dando capacidade para falarmos de Jesus para as outras pessoas. Então, vamos compreender o Espírito Santo naquilo que Deus revelou
e naquilo que o Espírito Santo se permitiu ser revelado, ok? O fato é, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está entre nós.